Vamos tentar finalizar, né, essa parte de técnicas de integração. Eu coloquei aqui alguns arquivos, não sei se todos já viram, e coloquei a lista de exercícios 2, tá? Aqui algumas identidades trigonométricas, né, integração por substituição, por partes, frações parciais e substituição trigonométrica, tá? Então esses arquivos aqui vocês podem acessar aqui também no Teams. Coloquei aqui nos arquivos também, tá? Aqui nos arquivos, só não coloquei a lista de exercícios 2, né? Vou até colocar aqui. Lista de exercícios 2. Tá? Essa lista é basicamente só a parte de técnicas de integração, tá? E são os mesmos exercícios do livro, tá? Eu tirei do livro. Então, vocês podem ver aqui, são 5 questões, só que essas 5 questões têm várias integrais aí para fazer, tá? São só 5. Aí eu indico aqui por qual método, né? Ou por qual técnica utilizar, né? Aqui é a regra da substituição simples, né? Integração por partes, mudança de variável, beleza? E frações parciais. Eu só não coloquei a última que a gente vai ver, eu creio que não vai dar tempo. Calma aí. Não vai dar tempo, porque é muita coisa e eu creio que vocês não vão pegar em pouco tempo, tá? Mas essas outras aqui eu creio que dê para fazer, tá? São as outras técnicas, tá? Mas essa daqui é a mais complicadinha, porque ela é um pouquinho mais longa e ela tem alguns casos, tá? Que é a técnica de integração por substituição trigonométrica, tá? Então, ela usa essa definição aqui do triângulo retângulo, né? Pra gente calcular. Então, vamos lá, né? Na última aula eu passei mal, né? Então, a gente só viu integração por partes, né? Tem integração por partes. Vamos lá. Vocês podem baixar esses arquivos aqui, tá? Tem alguns exercícios resolvidos por eles também, né? Nesse material. Material curto. Peguei dos livros da CEDERJ, né? Da Matemática à Distância. Vamos lá. Aqui no capítulo 12, a gente já viu essa daqui, né? Técnica para o cálculo de integral indefinida, dessa forma, que é justamente a regra da cadeia, né? Para antidiferenciação. E a gente viu também integral por partes, né? Na última aula. E a gente usa essa regrinha aqui, né? Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, né? Então, usa aí aquela regrinha ali, aquele teorema de integração por partes. E aqui, mudança de variável. Vamos lá. A mudança de variável, ela é bem parecida com a substituição simples. O diferencial dela é que ao invés de você substituir somente a variável, você pode substituir a função por inteiro, né? Por exemplo, seno de x, você pode substituir o seno de x, e não só o x, né? Fazendo seno de u, por exemplo, né? Então, aqui você tem uma função x igual a φ de u, e esse φ de u é uma função inversível, tá? Ou seja, possui inversa, né? E a inversa dela é o θ de x, que é uma função, a função θ. Então, esse x pertence a um intervalo, né? E essas funções φ e θ são deriváveis, tá? Então, aqui a gente utiliza aquela mesma regrinha que a gente viu lá,
né? Como quando eu tenho funções compostas, certo? Então, f de φ de u vezes a derivada de φ de u, du, vai ser a sua primitiva em u mais uma constante, certo? Aqui é a forma mais simples, né, de colocar, onde esse u, que é a substituição que eu estou fazendo, é justamente θ de x, que é a função inversa, beleza? Então, a primitiva aqui está em função de θ de x, beleza? Mas a gente só consegue realmente fazer uma questão dessa vendo os exercícios, né? Então, aqui, a gente faz o mesmo procedimento, tá? A gente substitui por uma função e deriva essa função, beleza? Com relação a u. Nesse caso aqui, dx du, né? Então, deriva aqui, na verdade, com relação a x, né? Deriva com relação a x e a gente tem ali essa igualdade da derivada para fazer, de certa forma, uma substituição, só que é a mudança de variável o nome dessa técnica, tá? Então, vamos lá. Aqui, né, a gente tem uma multiplicação. Ah, professor, posso utilizar integral por partes? Até que pode, só que você pode também utilizar outras regras aqui, né? Então, uma delas é a mudança de variável. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar esse x mais 1 como sendo a minha função, tá? Então, esse x mais 1 é u, vou chamar de u. Então, tá aqui, ó, x mais 1 é igual a u, certo? Como é que a gente faz função inversa? Qual vai ser essa função inversa daqui? Basta eu trocar de lugar, né? Trocar o x de lugar com o u. Então, x vai ficar igual a u mais 1, certo? Desculpa, 1 mais 1 não, 1 menos 1, né? Já que eu passo o menos 1 para o segundo membro, certo? Eu passo 1 para o segundo membro, ele vem para cá como x igual a u menos 1. Onde esse u menos 1 é justamente o nosso φ de u, tá? É justamente o nosso φ de u, a função inversa, beleza? Derivando essa função aqui, né? Como a gente viu lá pela definição, eu derivo aqui com relação a x, derivo x com relação a x, desculpa, a u, tá? E aqui eu derivo com relação a u também. Fica a derivada aqui. Então, aqui vai ficar dx, e aqui vai ficar derivada de u menos 1 é 1, certo? Então, a derivada aqui da função φ de u é 1. Beleza. Então, a gente tem a igualdade du igual a dx. Beleza? Para fazer também, claro, a substituição, né? A gente não faz a mudança de variável somente, né? Mas é bem parecida com a mudança de variável aqui, né? Só que essa daqui é bem mais simples. Então, aonde tem x aqui, eu vou colocar o menos 1, certo? Já que eu encontrei aqui, a inversa é u menos 1. E x mais 1 é u, certo? Beleza. Só que a raiz de u eu posso escrever como sendo u elevado a 1 meio, né? E abrindo aqui esse produto notável aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o segundo ao quadrado. A gente tem u ao quadrado menos 2u mais 1. Beleza? Aí aplica a distributiva aqui, né? Eu posso fazer isso. Aplicando a distributiva aqui com esse u elevado a 1 meio que está lá fora, tá fora do parêntese, né? A gente vai ter o seguinte. Vai ter
essa função aqui. U elevado a 5/2 menos U elevado a 3/2 mais U elevado a 1/2. Certo? Como os números são racionais, né, e maior e diferentes de -1, né, a gente pode aplicar lá a regra da potência, né? Então soma 1 no expoente e divide por esse expoente, né, em todos, tá? Como aqui é fração, inverte a fração, né? Divisão de fração a gente inverte pela segunda, ou multiplica pelo inverso da segunda. A segunda que eu falo é o denominador, tá? Beleza? Por isso que aqui ficou 2/7, não 7/2, tá? Espero que todos já saibam disso, né? E retornando a variável x mais 1, U é igual a x mais 1, né? A gente vai ter aqui raiz quadrada de x mais 1 elevado a 7, menos 4/5 de raiz quadrada de x mais 1 elevado a 5, mais 2/3 de x, raiz de x mais 1 ao cubo, mais uma constante. Beleza? Bem simples, né? Ou seja, é uma substituição, né? Basicamente, que a gente faz. Então, aqui a resposta completa, né? A gente poderia também pegar esse x mais 1 sendo igual a u ao quadrado, tá? Facilitaria, de certa forma, alguns cálculos ou não, né? Por quê? Esse raiz de u, ou raiz de x mais 1, se a gente pegar ele igual a u, né, igualar, fazer substituição em u, aqui a gente teria que fazer ao quadrado e aqui também, né? Levando ao quadrado ambos os lados, esse quadrado ir embora com essa raiz e a gente teria justamente essa igualdade aqui. Beleza? Então, poderia ter pego essa substituição? Sim, também. Tá? Aqui é uma bem parecida, só que tem um porém. Aqui eu vou utilizar uma mudança de variável, né, com a função seno de u, beleza? Então, essa mudança aqui, né, no caso, essa função raiz de 1 menos x ao quadrado dx, né, utilizando aqui a identidade fundamental trigonométrica, né, que é aquele famoso cosseno de x ao quadrado, mais seno de x ao quadrado, ou seno de x mais cosseno de x, né? Seno de x ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, certo? Essa é a identidade fundamental trigonométrica. Isolando o cosseno de x ao quadrado, a gente tem justamente o que está escrito aqui embaixo, tá? 1 menos seno de x ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Cosseno de u ao quadrado, ou 1 menos seno de u ao quadrado é igual a cosseno de u ao quadrado. Beleza? Então, fazendo essa substituição aqui, sabendo dessas duas coisas, e substituindo o x por seno de u, né, a gente vai ter aqui dentro justamente o 1 menos seno de u ao quadrado, né? Aqui dentro. Então, a gente vai substituir por cosseno ao quadrado de u, na verdade, né? Então, olha só. Já que a gente pegou seno de u, x seno de u, né, com u entre menos π meio e π meio, derivando essa função aqui, né, a gente vai ter que dx é igual a cosseno de u, du, né, derivado do seno, cosseno. Beleza? Derivando aí com relação a u. Então, substituindo, né, aqui na função, x eu chamei de seno de u, então vai ficar 1 menos seno de u ao quadrado, vezes cosseno de u du, né? Já que o dx é cosseno de u du. Beleza?
Só que aqui, essa raiz quadrada aqui de cosseno de U ao quadrado, né, por definição, é o módulo do cosseno, ou seja, é positivo. Então, a gente vai ter que essa raiz quadrada de um número ao quadrado, né, elimina aqui a raiz com quadrado, né, como o professor ensina no ensino fundamental, mas na verdade é essa a propriedade, tá? Sempre que a gente tiver um número ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, ou uma função dentro de uma raiz quadrada, e ele está ao quadrado, na verdade o resultado é o módulo dessa função, tá? É aquela definição lá que a gente vê em função modular, né? Se eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado, função exponencial também, né? Isso aqui vai ser igual ao módulo de x, tá? Então, a mesma definição aqui. Então, se aqui é cosseno vezes cosseno, na verdade, fazer essa integral aqui de raiz de 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada ou a integral de cosseno ao quadrado de u du, tá? Fazendo aí a substituição pela mudança de variável, tá? A gente tem o seguinte. Só que aqui, essa identidade a gente pode utilizar essa daqui, né? Que eu coloquei para vocês a tabela de identidades lá também. Vocês podem vir aqui e consultar. Aonde tem cosseno ao quadrado de x aqui? Cosseno ao quadrado de x. Tem aqui, ó. 16. Tem aqui no 19, né? Mais onde? Aqui são os principais, tá? Tem aqui, né, que é a principal, que é a que eu falei para vocês, certo? Mas se vocês observarem, é justamente essa daqui que foi utilizada. Cosseno ao quadrado de x é 1/2 de 1 mais cosseno de 2x. Eu posso reescrever isso aqui como sendo 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x. Por quê? Aplicando aqui a distributiva, né? 1/2 está lá fora. Então, eu vou ter 1/2 vezes 1 é 1/2. E 1/2 vezes cosseno de 2x é 1/2 de cosseno de 2x. Então, aqui, fazendo a substituição trigonométrica de cosseno ao quadrado de u por 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2u, certo? Facilitou a vida agora, né? Facilitou a nossa vida. Então, o que acontece agora? Calcula a integração, né? Então, a integral de 1/2 é u. 1/2 de u, né? Já que 1/2 é constante. Esse 1/2 pula para fora da integral, só que a integral do cosseno de 2u, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente tem aqui cosseno de 2u, aqui, como eu tenho que o argumento é 2 vezes, né? 2 vezes u, então eu tenho que colocar aqui um fator de integração. Quem é? É a derivada, né, disso aqui, do 2u. Então, esse 2u aqui, o fator de integração dele vai ser 1/2. E eu faço a integral dele aqui, em relação ao u, né? Então, a integral do cosseno de 2u, sendo que eu já coloquei aqui o meu fator de integração, né, que é sempre o inverso desse númerozinho que aparece aqui, é 1/2. Então, vai ficar 1/2, o resultado, né? Integral do cosseno é seno de 2u, certo? Só que aqui, se vocês observarem, tem 1/2 aqui. Esse daqui é o fator de integração. Então, 1/2 vezes 1/2 daqui, que é constante, ficou 1/4.
Então, fica 1/4 do seno de 2u, tá? Então, tá aí. Essa é a nossa integração. É 1/2 de u mais 1/4 de seno de 2u mais uma constante. Só que tem um outro porém. A gente pode substituir também o seno de 2u, usando aqui a tabela de identidade. Olha aqui, o seno de 2x, né? No caso aqui, ele está usando 2x. É 2 vezes o seno vezes o cosseno. Tá? 2 vezes o seno vezes cosseno. Então, a gente pode substituir isso aqui por 2 vezes seno vezes cosseno. Então, aqui ficou seno vezes cosseno e aqui 1/2, por quê? Porque aqui são 2, né? 2 vezes seno vezes cosseno. Só que aqui embaixo era o 4. Simplificando esse 2 com esse 4, vai ficar 2 aqui embaixo ainda, né? Então, a gente tem aqui que fica 1/2 do seno de u vezes cosseno de u. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que, professor? Tem que fazer tudo isso? Fazer essas substituições? Não. A gente fez essa última agora, por quê? Porque a gente não sabe quem é seno de u. Aí a gente sabe quem é seno de... ou seno de 2u. A gente sabe quem é seno de u, mas não seno de 2u. Então, por isso que a gente faz a substituição aqui, mais uma. Tá? E a gente tem como saber também quem é cosseno de u. Tá? A gente também sabe. Então, por isso que aqui no final a gente também faz mais uma substituição trigonométrica. Tá? Beleza? Então, olha só. Aqui a gente sabe quem é seno de u. Seno de u é x. Ó. Beleza? A gente sabe quem é u? Não. Aqui aparece um uzinho aqui. Aparece o seno de u e o cosseno de u. A gente não sabe, só sabe quem é o seno, né? Os outros não. Então a gente tem que saber quem são para poder voltar, voltar a função com relação a x, né? Só aqui, ó. Então a gente sabe que o x é seno de u, beleza? Só que fazendo a inversa, lembra lá? Função inversa do seno de u é arquisseno. Então u vai ser o arquisseno de x, beleza? Ou aquele seno a menos 1, né? Que é a função inversa do seno. Pode aparecer assim também. Seno a menos 1, que é justamente a notação para a inversa da função seno. Tá? Então, u a gente já sabe agora. Então, a função inversa é arquisseno. Então, u é arquisseno de x, x é seno de u, e o cosseno de u vai ser raiz de 1 menos x ao quadrado. Por quê, professor? Porque olha só, isso aqui a gente não chamou de cosseno de u ao quadrado, o 1 menos seno de u ao quadrado, certo? Só que elevando aqui ao quadrado, quadrado não, colocando a raiz aqui em ambos os lados da igualdade, né? Esse 2 aqui vai embora com a raiz, só sobra quem? E o cosseno de u é raiz de 1 menos seno ao quadrado de u. Certo? E é seno ao quadrado de u, tá? Só que quem é seno de u? Não é x? Então, tira esse seno daqui e coloca o x. Pronto. Então, cosseno de u é justamente a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, basta substituir. Né? Colocar em função de x agora tudo. Então, aqui é u. Opa, aqui, né? Vou trocar de cor aqui. Então, aqui é u,
certo? O U a gente sabe que é arco-seno de x, então 1/2 do arco-seno de x, mais 1/2 do seno de U, que é x, vezes o cosseno de U, que é raiz de 1 menos x ao quadrado, mais uma constante. Então tá aqui, ó. Esse é o resultado da integral dessa função raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Tranquilo aí? Bem simples, né? Mas para quem exercitar, tem que exercitar muito, pessoal. Isso aqui não é de uma hora para outra, não. Tá? Tem como dominar as técnicas de integração fazendo uma vez só na vida. Tem que fazer muito isso aqui, tá? Entendeu? Então vamos lá. Então, se vale para integral indefinida, vale para integral definida também, né? Utilizando aqui o teorema fundamental do cálculo. Então, a mesma função, né, integrada de 0 até 1 no intervalo, certo? Aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente consegue encontrar rapidamente. Como a gente já sabe quem é a primitiva, né? A gente já fez a questão, basta aplicar no intervalo de 0 até 1. Então, aplicando aqui no intervalo de 0 até 1, a gente tem como resultado π quartos. Tá? Então, bem rápido, né, o resultado depois que a gente sabe como calcular. Tá? Ah, mas se eu não tivesse calculado aqui em forma de integral indefinida, aí teria que fazer tudo desse jeitinho aqui e depois só aplicar no intervalo, do jeito que está aqui. Tá? Finge que não é no intervalo. E você aplica o intervalo só no finalzinho. Facilita a sua vida. Precisa se ligar muito aí no intervalo. Claro que se você mudar lá a variável, você vai ter que mudar aqui também. Né? Mas de preferência o certo é fazer logo a mudança, né? No caso aqui, trazer de U para seno, arquisseno de x, né? Tudo em função de x, fica melhor. Tá? Aí você não precisa mudar também o intervalo de integração. Beleza? Vamos lá. Porque se fosse aqui, né? Se não chegasse a mudar, colocar tudo em função de x, esse daqui seria o resultado. Né? Poderia até usar esse outro resultado aqui mesmo, sem precisar fazer mais uma mudança aqui de identidade trigonométrica. Porém, né, como o intervalo, o x aqui, ele pertence ao intervalo, né? Ele vai de 0 até 1. Aí você teria que trocar, fazer a mudança de variável, né? Então aqui você teria que pegar também, para saber quem é U, né? Fazer aqui U igual a arquisseno de x. Certo? Aí, para x igual a 0, você pegaria, para x igual a 0, arquisseno de 0. Certo? E para x igual a 1, arquisseno de 1. Aí você encontraria os intervalos de U. Então, U você pegaria variando de quanto aqui? Aqui, de algebra. Vamos lá. Então, aqui você pegaria o seguinte. Né? Arquisseno de 0. Arquisseno de 0 é 0. Ele deu um grau aqui, mas é arquisseno de 1. 90 graus. 90 graus em π radianos é π meio, né? Certo? Então, arquisseno de 1 é π meios.
O arquisseno de 0 é 0. Então, voltando para cá, seria de 0 a π sobre 2. Certo? Esse seria um novo intervalo de integração aqui, ó, bem aqui. Certo? Então, eu aplicaria a integral definida dessa função aqui, indo de 0 a π sobre 2. Beleza? Isso é, caso eu não precisasse retornar aqui para a função original e tivesse, claro, um intervalo de integração. Tá? Então, como eu já calculei, eu já sei quem é, basta aplicar o intervalo de integração com relação a x mesmo, e vai dar o mesmo resultado. Tá? Aqui tem várias outras, ó. Vou passar aqui também. Aqui ele faz a substituição, né? Se vocês observarem, para x igual a 0, o u vai ser 0. E para x igual a 1, o seno de ou u vai ser π meios, né? Justamente o que eu falei para vocês. Tá? Justamente o que eu falei para vocês. Beleza? Então não tem segredo, né? Aqui é justamente o que ele fez lá, o que eu fiz para vocês. Então dava para ter pego logo no início, né? Não precisava ir até o final. Certo? Então aqui, ó, justamente, ó, lá onde eu falei para vocês. Tá? Aqui nessa função já dá para aplicar a integração de 0 a π meios. Dá o mesmo resultado. Beleza? Vamos lá para outra integração, porque senão a gente vai ficar muitos exercícios aqui. Tem bastante, né? Aqui, integral definida por frações parciais, tá? Aqui ele fala do tipo um polinômio, né? Dividido por um produto de dois polinômios aqui. Claro, esses polinômios de grau 1, né? E aqui, no caso, quando eu vou multiplicar, fica no máximo 2. Essas frações parciais, pessoal, basicamente eu vou utilizar aquelas propriedades não, definições, na verdade, né? Para cálculo de frações. Quando a gente pega daqui para cá, né? Vou olhar só para cá. A gente tem duas frações. Quando a gente soma, a gente não faz o MMC dos denominadores. É justamente isso, só que a gente vai fazer o contrário, vai fazer o de trás para frente, né? Aqui a gente sabe que é x menos alfa, o MMC, né? Já que são diferentes, vezes x menos beta. Certo? E aqui a gente pega essa multiplicação, divide por 1, certo? Pelo primeiro denominador, divide lá. Esse x menos alfa vai embora com esse x menos alfa, sobra quem? X menos beta. E multiplica aqui por o resultado pelo numerador. Então, a gente vai ter aqui a x menos beta. Certo? Isso aqui é um beta pequenininho, tá? E aqui, mais, faz o mesmo processo agora com o x menos b, com a outra fração. Então, pega aqui, divide pelo denominador, certo? Dividindo, esse x menos beta vai embora com esse x menos beta, sobra quem? X menos alfa. Multiplica por b, né, que é o numerador. A gente vai ter b vezes x menos alfa. Aí faz algumas operações aqui em cima e a gente encontra aqui
um polinômio de grau 1 aqui, né, no caso. Nesse caso, né? Onde a gente tem coeficiente angular, o m, e o linear, o n, né? Então, aqui a gente tem uma forma de fazer essa equação aqui. Separar essa função em frações parciais, né? Como a gente fala. E aqui, quando o denominador é igual, né? Ou seja, multiplicação por ele mesmo, né? Eu pego aqui o denominador de grau 1 e depois o denominador no grau 2, certo? Já que a base, o denominador aqui são os mesmos, né? E na multiplicação eleva ao quadrado. Aqui são diferentes. Na multiplicação ele vai se tornar esses dois aqui, né? Essas duas expressões. Beleza? Isso aqui é aquela noçãozinha que a gente vê lá em polinômios. Então vamos lá. Isso aqui é um teorema. Vocês vão ter que utilizar isso aqui para resolver as integrais por frações parciais, tá? Então olha só. Aqui tem justamente o exemplo que eu fiz lá em cima, né? Que eu mostrei para vocês lá em cima. Então, fazendo a igualdade aqui, vai resultar num sistema de equações, onde A mais B é igual a M, e alfa A mais, ou beta A mais alfa B é igual a menos N. E é justamente esses elementos aqui que estão aqui em cima. Aqui em cima, vocês podem observar que é mx mais n, né? Então, aqui em cima é mx mais n. E aqui embaixo é essa mesma coisa aqui, né? Aqui, ó. É o mesmo x menos alfa vezes x menos beta. Então, quem é que está na frente do x aqui? É o m, certo? E quem está na frente do x aqui? É o a mais b. Logo, eu concluo que o a mais b só pode ser o m, certo? Ele é o coeficiente angular aqui e aqui. Aí, o que sobrou? Sobrou isso aqui para a gente, ó. Mais aqui. Beleza? Então, aqui é menos a beta mais alfa b, certo? Alfa b. Então, esse menos aqui, só que aqui aparece mais, né? Então, aqui, esse valor aqui vai ser justamente menos n, né? Esse beta a mais alfa b, certo? Vai ser justamente aí o menos n, já que aqui é menos e aqui é mais, tá? Da fórmula geral aí, digamos assim, do teorema. Beleza? Então, a gente tem essa igualdade aqui embaixo. E a partir daí, a gente calcula quem é A e B. E encontra lá a fração particionada, né? Que é essa parte aqui. Então, a gente tem que inverter, né, o processo. A gente vai pegar o inverso do processo. Ou seja, ao invés da gente sair daqui e vir para cá, ao invés da gente sair daqui e vir para cá, para esse tipo de função, né, com um mesmo denominador, a gente vai sair daqui e vir para cá. Que é um processo mais demorado e trabalhoso, tá? Então, a gente vai fazer esse processo. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos ver logo no exercício, né? Então, é basicamente transformar aquela função lá, né, polinomial, que tem um quociente e aqui embaixo um produto, né, de duas expressões, em frações parciais. E é claro que esse P, como eu falei para vocês, né, P de x é um polinômio, né, uma função polinomial. E aqui o denominador, o grau dele não pode ser menor do que 2, tá? Esse denominador aqui. Beleza?
Ou seja, se a gente multiplicar x vezes x aqui, vai dar x ao quadrado. Ou seja, 2, né? Não pode ser menor do que 2, tá? O grau de P, no caso aqui, porque se for menor que P, ou o grau de P for aqui, sei lá, x, não vai dar para fazer, tá? No caso aqui não vai dar, tem que ser menor do que 2. Já que esse denominador aqui, o grau dele é 2, certo? Então, o grau de P tem que ser menor do que 2. Tá? Claro que vai ter casos que vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que pode ser maior aqui, né? Pode ser x ao quadrado? Pode, mas aqui embaixo tem que ser maior do que o de cima. Tá? Tem que ser 3, 4, entendeu? Senão não dá para fazer frações parciais. Então, olha só. O modelo mais comum é que o cálculo fique nesse formato. Tá? E o resultado da integral, né, por frações parciais, seja A vezes ln do módulo de x menos A, alfa, mais B, vezes o ln do módulo de x menos beta, mais uma constante. Tá? Então, ou seja, se a gente tiver frações parciais, sempre vai aparecer um logaritmo natural ali no meio. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou tentar fazer essa daqui. Já está resolvida, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês. Olha só. Esse polinômio aqui embaixo não está naquele formato que traz aqui, né? Não está nesse formato. Certo? A gente tem que colocar nesse formato. Como é que a gente faz isso? Transformando essa função aqui, esse polinômio aqui de baixo, em produto de duas expressões, né? Então, aqui, lá no ensino fundamental, a gente sabe que isso aqui é a soma, quando a gente fala de equações, né? Do segundo grau. Esse menos 3 é a soma, e esse 2 aqui é o produto das raízes, certo? Então, a gente tem a soma e o produto, beleza? Então, esse menos 3 é a soma. Então, eu estou dizendo que x1 mais x2 é igual a menos 3, certo? Eu estou dizendo que x1 vezes x2 é igual a 2, certo? Soma e o produto das raízes. Então, se o produto é 2 e a soma é menos 3, as raízes só podem ser 1 e 2, certo? Por quê? Se eu somar aqui, né, menos 1 e menos 2, na verdade, menos 1, menos 2, menos 3. E se eu multiplicar esses dois, menos vezes menos é mais, 2 vezes 1, 2. Então, só pode ser menos 1 e menos 2. E é justamente o que está escrito aqui. Então, eu posso escrever como produto de duas expressões, sendo uma x menos 1 e a outra x menos 2. Tá? Isso aqui é coisa lá do ensino fundamental. Tá? Estou inventando, não. Isso aqui tem que trazer lá do ensino fundamental mesmo. Beleza? Olha só. Então, a gente tem um produto aqui, e esse produto resulta nessa equação de segundo grau. Agora sim, a gente pode fazer frações parciais. Tá? Então, olha só. Aqui em cima não vai mudar, tá? É x mais 3. Então, aqui, essa expressão aqui, x mais 3 sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, eu posso escrever com frações parciais, certo? Já que o produto aqui dos denominadores, o denominador, é x menos 1 e x menos 2, então vai ficar a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 2, tá? Pelo teorema, tá? Eu estou utilizando só o teorema. Eu só fiz aqui as alterações. Então, esse 3x,
x mais 3 aqui é justamente aquele mx mais n. Ou seja, eu tenho que saber quem é m e quem é n, certo? Eu tenho que encontrar quem são esses valores. Mas eles já estão aqui. Né? Eles já estão aqui. Quem são? O n é 3 e o m é 1. Né? Não aparece, mas ele está aqui. Certo? Então, agora a gente tem que encontrar, na verdade, né? Eu falei m, n, mas tem que encontrar justamente quem é o A e quem é o B, certo? Para fazer essas alterações e colocar na integral que facilita o cálculo, né? Vai facilitar o cálculo, tá? Então, vamos lá. Como é que faz isso? Né? Fiz o MMC desses dois, né? Fazendo o MMC desses dois aqui. Vou até aumentar um pouquinho. Fazer mais para cá. Então, olha aqui, ó. Fazendo o MMC desses dois aqui, eu vou ter que é o produto, né? X menos 1. E aqui, x mais, ou menos 2, né? X menos 2. Pego esse produto aqui, divido pelo primeiro aqui. Esse x menos 1 vai embora com esse x menos 1, sobra x menos 2. Multiplica com o a. Então, vai ficar a vezes x menos 2. Beleza? Agora faço com a outra fração. Esse daqui já foi. Agora faço com o mesmo processo com a outra fração aqui. Pego essa expressão toda, divido aqui por x menos 2. Esse x menos 2, como eu estou dividindo, vai embora com esse x menos 2. Sobra quem? X menos 1. Multiplico aqui por um de cima. Vai ficar mais b x menos 1. Certo? Beleza, já foi agora. Aí a gente só vai fazer agora, abrir as expressões de cima, tá? Como é que fica? Fica justamente assim, ó. AX, né? Faz a distributiva aqui. Fica AX menos 2A, BX menos B, certo? Então fica AX menos 2A mais BX menos B. Reorganizando essa parte de cima, né? A gente vai ter que isso aqui vai ser igual a A mais B. Como os dois têm um x do lado, né, multiplicando, coloco o x em evidência aqui. Então, A mais x vezes B. É justamente esses dois aqui que eu estou pegando. Esse e esse. Então, somando os dois, vai ficar AX mais BX. Colocando x em evidência, AX mais... ou A mais B vezes x. Certo? E agora, o restante eu coloco aqui como menos 2A menos B. Então, essa parte aqui, menos 2A menos B, que eu vou colocar um mais aqui fora, é justamente esse 3, que é o nosso N. E esse A mais B aqui é o que está na frente do X. Então, é justamente o nosso M, que é o 1 que tem aqui, né? Então, fazendo essas igualdades, a gente vai ter o sistema da seguinte forma. A mais B é igual a 1. E menos 2A menos B é igual
a 3. Pronto, a gente tem um sistema de duas equações, ou um sistema do primeiro grau com duas incógnitas. Né? Somando aqui, né, aplicando a regrinha da soma lá, certo? Porque a gente tem números iguais e opostos aqui, né? Mais B menos B vai embora, é zero. Sobra quem? A menos 2A é menos A. E 1 mais 3, 4. Certo? Multiplicando aqui tudo por menos 1, vai ficar menos aqui, mais aqui, né? Então, o A é igual a menos 4. O A menos 4. Pega uma das duas e substitui, né? Se o A é menos 4, eu vou pegar lá de cima. Menos 4 mais B igual a 1. Certo? Passando esse menos 4 para o outro lado, né? A gente vai ter que B é igual a 1 mais 4 é igual a 5. Pronto, encontramos quem é A e B. Certo? Aqui o livro traz de outra forma, tá? Ele faz aqui o x sendo 1 e o x sendo 2. Então, aqui ele já pega essa expressão aqui e já modifica toda dentro dela, né? Então, no lugar desse x aqui, ele coloca 1 aqui, certo? E aqui ele encontra que o a é igual a menos 4, certo? E aqui, se ele colocar 1, vai ser 1 menos 1, 0. Por isso que esse daqui vai embora, tá? E só sobra o a. E aqui no outro, aqui ele utiliza x igual a 2, por quê? Se eu substituir aqui por 2, 2 menos 2, 0. Esse daqui vai embora. Sobra quem? O 2 menos 1, que é 1, e o vezes b é b, né? Então fica o b igual a 5, porque 2 mais 3, 5. Certo? Você pode fazer assim também, pode até facilitar a vida, né? Mas você tem que saber zerar aqui. Se você não souber, aí fica complicado. Mas a outra forma, né, que eu costumo utilizar bastante, né, ensinar, porque você tem que saber fazer isso aqui, sistema de equações, né? Isso aqui você pode fazer que vai dar também o mesmo resultado, tá? Sistema de equações com duas incógnitas, que é o A e o B. Beleza. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho aqui a minha função, né, a integral da minha função. Particionei, encontrei 4 sobre, menos 4 sobre x menos 1. E aqui 5 sobre x menos 2, certo? Foi justamente o que a gente encontrou aqui. Beleza? Mas como eu apliquei a integral, e a integral da soma é a soma das suas integrais, então eu posso aplicar a integral aqui e aqui, certo? E é justamente o que está feito aqui. E, claro, substituir quem é A e B, né? O A é menos 4, o B é 5. São constantes. As constantes pulam para fora, né? Beleza? Então, como a constante vem para cá, aqui é 5 e aqui é menos 4. Aqui vai ficar 1 só, né? Aqui é 1. E aqui vai ficar 1 também, né? Não fica 0 não, tá? Fica 1. Só que essa expressãozinha aqui, a gente já sabe que a integral de 1 sobre x dx é justamente o logaritmo natural do módulo de x. Então, se eu aumentar ou diminuir aqui menos 1 aqui embaixo, eu vou ter, vai ser o logaritmo do módulo de x menos 1. Pronto. Então, isso aqui a gente já sabe, né? Diretamente. Então, basta eu calcular aqui. Então, eu vou ter que é menos 4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 é ln do módulo de x menos 1. Certo?
mais a integral de 1 sobre x menos 2 é o ln de x, do módulo de x menos 2. Então, vai ficar menos 4 ln de módulo de x menos 1 e mais 5 ln do módulo de x menos 2 mais uma constante. Pronto. Finalizamos aqui, tá? Então, sempre que eu tiver uma fração que possa ser particionada, eu vou fazer esse processo aqui, tá? Beleza? Tranquilo, né? Bem facinho aí de resolver essa questão, né? Claro que se eu não sei aqui a divisão, eu posso fazer a divisão de polinômios para reduzir, né? Encontrar aqui o denominador, tá? Pode ser feito também. Aqui nesse formato, né? Se aparecer nesse formato aqui, tem como fazer também, tá? Basta utilizar aquele outro teoremazinho lá de cima, né? A gente viu. Esse outro aqui, tá? Se aparecer naquele outro formato, onde eu tenho aqui embaixo x menos uma constante ao quadrado, né? Um número ao quadrado. Se aparecer dessa forma, eu vou ter que usar essa forma aqui, beleza? Essa forma aí é utilizada para quando eu tenho um denominador ao quadrado, nesse formato. Beleza? Aí aqui, não necessariamente eu tenho que utilizar, né? Basta utilizar a substituição simples que sai normalmente, tá? Saiu rapidinho aqui, ó. Substituição simples. Então, nesses casos aqui, não necessariamente você tem que utilizar frações parciais. Mas se você observar, ó, o grau aqui de baixo é 2 e o grau aqui de cima é 3, certo? Então, o de cima não pode ser maior do que o de baixo, né? Vocês podem ver aqui, ó, de cima ficou no máximo igual ao de baixo, né? Tem casos que dá para fazer, mas tem uns que não, tá? Mas nesse caso aqui, substituição simples saiu rapidamente, tá? Mas também dá para fazer pela... E se vocês observarem aqui, ficou 3 sobre U, né? Que é justamente o ln do módulo de U, tá? Então, fazendo a substituição, acabou aparecendo também o ln do módulo de x menos 1 aqui, tá? Sai das duas formas. Dá para sair, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, dessa forma aqui é bem mais rápido, tá? Substituição simples. Essa daqui é bem interessante. Deixa eu ver aqui o horário. Eu acho que dá para... Essa daqui é bem interessante, né? Que ela sai de uma função 1 sobre cosseno de x, que é secante, né? Mesma coisa secante. E ele vai transformar ela em frações parciais. Como assim, professor? Vamos lá. Olha só. 1 sobre cosseno x, certo? Se eu multiplicar aqui em cima por cosseno de x, eu tenho que multiplicar automaticamente aqui embaixo também por cosseno de x. O que eu faço embaixo, eu faço em cima, né, na fração aqui. Então, cosseno de x vezes 1 é cosseno x. E cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x, tá? Mas por que o livro traz isso? Porque aqui, esse cosseno ao quadrado de x, você pode também utilizar lá novamente a identidade trigonométrica. Então, substituindo aqui, né, cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza? Aí eu faço aquela famosa mudança de variável, né? Eu chamo ou substituição simples aqui no caso, né? Eu chamo U de seno de x, derivando com relação a x, a gente vai ter que du é cosseno de x dx, tá? Então, o cosseno de x aparece aqui, né? Cosseno de x dx. Então, a gente vai substituir tudo isso aqui por du.
E aqui embaixo vai ficar 1 menos u ao quadrado, né? Já que u é seno de x, beleza? Então, substituindo, a gente vai ter que a integral de 1 sobre cosseno x dx, a gente pode fazer a integral de 1 sobre 1 menos u ao quadrado du, beleza? Então, fazendo a substituição, encontramos essa integral para fazer. Só que, como eu falei, essa integral aqui, né, não é igual a essa daqui, tá? Esse modelo aqui, tá? Se vocês observarem, o quadrado ele está em um deles, né? Está aqui, ó. Ele está no u. Não está assim, entre parênteses. Isso aqui é diferente, tá, do que está escrito aqui. Beleza? Então, isso aqui, a gente tem que fazer produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, né? É comutativo. Então, aqui, como esse 1 pode ser 1 ao quadrado, né? Já que 1 ao quadrado é 1. Então, aqui a gente tem diferença de dois quadrados. Então, a gente pode fazer produto da soma de 1 mais u vezes, né, que é o produto, pela diferença de 1 menos u. Tá? Isso aqui é lá de produtos notáveis. Beleza? Então, isso aqui é a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença desses elementos que aparecem aí, tá? Então, isso aqui a gente pode reescrever como sendo isso aqui, beleza? Só que aqui ele já traz direto quem é o A e quem é o B, tá? Ele já traz direto quem é o A e B. Mas é bem fácil, olha só. É o mesmo processo que a gente fez para encontrar o A e o B. Isso aqui é a mesma coisa que escrever o produto da soma pela diferença, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Vou aproximar aqui um pouquinho. Eita, não selecionei a borracha. Então, isso aqui é 1 mais u vezes 1 menos u, certo? Beleza. Então, isso aqui, eu posso reescrever ele como sendo isso aqui do lado, certo? Só que aqui o A e aqui o B, certo? Então, pelo teorema, né? Então, eu tenho que pegar esse daqui e dividir por esse daqui, primeiro, né? Esse menos 1 aqui, u menos 1 menos u, vai embora com esse u menos 1. Vai sobrar 1 mais u. Vezes a vai ficar a vezes 1 mais u, certo? Mas, agora eu vou lá para outra fração. Vou pegar esse... Opa, é só voltar aqui rapidinho. Pronto. Vou pegar esse produto e dividir pelo denominador do B. Então, esse 1 mais u vai embora com esse 1 mais u daqui. Tá? Vão embora. Porque dividindo isso aqui por 1 mais u, né, simplificando, vai ficar 1. E 1 vezes 1 menos u é 1 menos u, né? E multiplicando por b, vai ficar b vezes 1 menos u. Beleza? Então, aqui a gente só faz agora a distributiva.
distributivo. Aqui vai ficar A vezes 1, que é A, e A vezes U, mais U, né, que é A, U. Aqui com B agora, B vezes 1, que é B, e B vezes menos U é menos BU. Só ajeitar isso aqui, né? Beleza? E aqui, né, eu vou colocar em função de U, né? Aqui, os dois, pegando aqui, colocando em evidência, eu vou ter A menos B vezes U, certo? Colocando o U em evidência. Quem sobrou? O A mais B, né? A mais B. Então, A mais B. Beleza? Vou colocar aqui entre parênteses para mostrar o seguinte. Que esse A menos B aqui, né? Ele vai ser igual a zero. Por que igual a zero, professor? Porque, se vocês observarem aqui, quem é que está no numerador? Só o 1. Não tem U. Não tem variável aqui em cima. Se não tem, é porque esse coeficiente aqui, essa constante aqui da diferença entre os dois vai dar zero. Se é zero, zero vezes U é zero. Então, não aparece ali o U. Então, só pode ser zero. E aqui, esse A mais B é justamente esse coeficiente linear aqui. Então, isso aqui é 1. Beleza? Então, eu tenho que A menos B e A mais é 0 e A mais B é 1. Fazendo aqui sistema de equações, né? Eu tenho que A mais B é igual a 1. E A menos B é igual a 0. Né? Fazendo ali a soma das duas equações. Mais B menos B é 0. A mais A é 2A. Certo? E 1 mais 0 é 1. Então, daqui a gente tem que o A só pode ser 1 meio, né? 1 sobre 2. Beleza? E o B automaticamente, por quê? Se A menos B é 0, então o B só pode ser igual a 1 meio, né? Já que ele, 1 meio menos 1 meio é 0, certo? Então, automaticamente a gente já sabe quem é o B. B é 1 meio. Porque a diferença entre os dois é 0, 1 meio menos 1 meio é 0. E aqui, a soma, né? Se a gente for somar 1 meio mais 1 meio, é 1, justamente, né? Então, automaticamente a gente já sabe quem é B e quem é o A. Mas por que que aqui ele não colocou, ele colocou 1 e 1? Porque ele colocou esse 1 meio como sendo constante, porque aqui era para ser 1 meio, certo? E aqui também era para ser 1 meio. Como esse 1 meio é constante, ele colocou lá fora. Então, ele já trouxe aqui para fora a constante, beleza? Por isso que aqui ele deixou 1 meio, 1 e aqui 1. Tranquilo? Não é fácil, né? É trabalhoso. Né? Na verdade, eu acho fácil, né? Não é porque eu sou professor, não. Eu acho fácil. O problema é trabalhoso, né? Dá um pouquinho de trabalho, tá? Fazer por frações parciais. É porque encontrar essas frações parciais aqui é um pouquinho chato, né? Então, assim, fazendo a substituição, né, a gente vai ter o seguinte, que a integral de 1 sobre menos 1 menos u ao quadrado vai ser 1 meio do ln menos ln de 1 menos u, certo? Mais ln de 1 mais u. Ou seja, vou aplicar aqui a integração
em ambos os lados, né? Eu vou aplicar a integração aqui e aqui, certo? Só que como é uma soma, então eu posso aplicar a integral aqui e aqui, né? Então a integral disso aqui a gente já viu. É o ln do módulo, né? Certo? E esse aqui também. É o ln do módulo. Beleza? Isso aqui a gente já viu. Dúvida aqui não, né? Tranquilo. Então, essa diferença aqui, ele pegou e substituiu, né? Só que aqui ele utilizou antes uma propriedade, na verdade, do logaritmo, né? Ele pegou aqui o inverso, né? Pegou o ln do módulo de 1 mais u menos o ln do módulo de 1 menos u. Beleza? É isso mesmo aqui? Calma aí, deixa eu ver. É isso mesmo. Tá certo. Então aqui, que eu estou estranhando esse sinal aqui, né? Por que apareceu esse sinal aqui? Já que aqui não é menos, ou é menos. Agora que eu vim observar esse sinal aí. Mas, vamos lá. Considerando que esteja correto aqui, né? Esse sinal. Eu acho que não. Como eu tenho uma diferença, né? Entre logaritmos, essa diferença pode ser escrita como quociente, tá? Então vai ficar 1 mais u, módulo, né? De 1 mais u, dividido por 1 menos u. Beleza? Então tá aí. Essa é o ln, né? A propriedade. E basta eu voltar para a função em função de x, né? Então aqui o u é seno de x, então substituir aqui vai ficar 1 mais seno de x sobre 1 mais menos seno de x, né? Mais uma constante. Beleza? Acabou aqui? Acabou, mas a gente poderia continuar, porque isso aqui, né, fazendo, colocando aqui ao quadrado, né, aqui e aqui assim, ou na verdade, multiplicando, na verdade, né, calma aí. Na verdade não é levando ao quadrado, tá? É multiplicando isso aqui, esse aqui de baixo por 1 menos mais seno x, e esse aqui de cima por 1 mais seno x. Então, multiplicando aqui duas coisas iguais, vai dar ao quadrado, certo? 1 mais seno x ao quadrado. E aqui é o produto da soma pela diferença. E a gente já viu que dá o quadrado dos dois. Então, eu daria 1 menos seno ao quadrado de x. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Só que aqui, esse 1 menos seno ao quadrado de x, a gente já viu quem é, né? É o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Aí, fazendo as substituições aqui, né, a gente vai ver que é justamente secante mais tangente ao quadrado, certo? Já que a gente vai ter aqui que isso tudo é ao quadrado, né? Ao quadrado, então vai ficar 1 mais seno x sobre cosseno x. Só que aqui é o mesmo denominador, né?
Então, esse denominador ele vem para os dois, né? Então, vai ficar 1 sobre cosseno x mais seno sobre cosseno. Faltou um x, né? Só que 1 sobre cosseno é justamente secante ao quadrado, é secante de x. E seno sobre cosseno é tangente. E aqui o quadrado ficou lá, ó, o quadrado. Beleza? Então, a gente pode reescrever isso aqui, tá, como sendo essa expressão aqui, na verdade, né? Como sendo ln da secante mais a tangente, né, dentro do módulo. Beleza? Por que que saiu esse quadrado aqui, professor? Porque o módulo de um número ao quadrado, né? Já que ele é positivo e o módulo torna ele positivo, então não precisa desse quadrado, tá? Então o módulo já basta aqui, beleza? É uma propriedade do módulo, tá? Por isso só fica aqui módulo de x, secante de x mais tangente de x, mais uma constante. E lembrando, já que isso aqui é secante, então a integral da secante é o ln da secante mais módulo da secante mais a tangente mais uma constante, tá? Então, essa daqui, na verdade, foi a demonstração, né, do resultado lá da secante de x, né, integral da secante. E da mesma forma são feitas outras, tá? Por exemplo, se você colocar aqui 1 sobre seno de x, você faz o mesmo processo para fazer a integral, né? Mesmo processo. Só que se 1 sobre cosseno é secante, então 1 sobre seno é o quê? Cossecante. Então você vai encontrar quem? A integral da cossecante de x, beleza? Então no final você vai encontrar a cossecante de x. E é justamente dessa forma que a gente faz, tá? Eu acho que não vai dar tempo da gente iniciar outra. Aqui tem mais alguns, tá, pessoal? Mas eu não cobrei de vocês. Tem, claro, quando os denominadores têm grau 3, né? Grau 3. Então, eu tenho grau aqui, multiplicação de 3 expressões aí no denominador. Então, eu tenho que fazer 3 frações parciais, né? Surgirem, beleza? Ou seja, vai dificultando aí a vida de vocês, né? Então, assim, é o mesmo processo, tá? Eu não coloquei nenhuma na lista de exercícios, tá? Mas é o mesmo processo se vocês vierem aqui e verem os exercícios resolvidos, tá? Aqui tem outros métodos também, mas não dá tempo da gente ver tudo, beleza? Aqui eu coloquei e vai ser a nossa última integração, que a gente vai ver na última aula. E essa daqui, tá? A integração por substituição trigonométrica. Olha só. Então, essa substituição trigonométrica, ela é um pouquinho mais demorada, tá? Porém, ela só é utilizada para esse tipo de... É justamente esse tipo aqui de integração, né? Aqui a gente fez agora há pouco, né? Beleza? Então, a gente faz uma substituição trigonométrica nessas funções, que é basicamente o que a gente fez aqui mais ou menos nessa última, tá? Só que aqui a gente utiliza uma relação do triângulo retângulo, tá? Beleza? A gente usa isso aqui, ó. A gente usa essa substituiçãozinha aqui. Ai, ai, ai. Não deu. Não deu para selecionar aqui. A gente chama x de A seno θ, né? E a gente vai fazendo as substituições. E dx de A cosseno θ de θ. A gente tem alguns casos, né? A gente tem vários casos para esse tipo aqui de função, tá? A gente vai ver tudo isso aí lá na
próxima aula. Espero que dê tempo. Não deixem de fazer os exercícios, pessoal. Não deixem de fazer os exercícios. Não esperem por mim, tá? Porque aí a responsabilidade é maior de vocês, né? Bora lá, deixa eu ver aqui. Com relação à prova, né? Eu não cheguei a falar para vocês, mas eu vou fazer na segunda-feira, né? A prova. E eu não falei que eu vou colocar, né, na lista, na lista não, no Siga A, para vocês anexarem, né, os PDFs, tá? Tem que ser PDF. Então eu vou falar na próxima aula mais, né, como será feito, tá? Creio que alguns já fizeram isso, é bem simples, tá? E de preferência, pessoal, PDF, tá? Não vão colocar outro tipo de arquivo, é PDF. Vocês vão chegar lá, né? Vocês vão fazer à mão, né? Faz à mão, tira lá o print, né? Ou escaneia com o celular. Tem o Google Drive, tem vários aplicativos que dá para fazer isso. Pode fazer de lápis? Pode, você vai escanear, só não pode ficar inelegível, né? Tem que ficar uma coisa legível. Não, mesmo que seja um garrancho, né? Ah, minha letra é feia, não interessa, faz lá. Eu vou entender, né? Não é possível. A não ser que escreva em árabe, aí eu não entendo mesmo. Então, vamos ver aí como é que vai ficar, tá? A prova, como é que vai ser para anexar, tá? A prova, eu costumo fazer de 5 a 6 questões, tá? Mas como eu vou dar eu sempre coloco ali entre 8 e 9 horas da manhã, né? Disponível o link para vocês anexarem. E a prova também eu disponibilizo no WhatsApp, aqui no Teams e lá no Siga. Então vai ficar disponível para vocês. Então vocês vão poder acessar, né? Baixar o arquivo e não tem desculpa. Pode começar, não esperem internet, não contem, deixa a internet para depois. Terminou? Deixa lá para o final, né? Se não tiver internet, aí me avisem, tá? Não vão deixar para outro dia, não. Ah, o professor vai deixar para outro dia, então eu vou deixar. Não, falem para mim antes. Ah, aconteceu uma coisa aqui, professor. Tô sem internet, não sei o quê, faltou energia, aí é outros 500, né? Agora, se vier no outro dia perguntando até que horas é para entregar, já perdeu. Não tem como entregar, não, porque vai ser o dia inteiro até a meia-noite, né, para enviar. Então, vão ter aí bastante tempo para resolver as questões. Tá? E como eu falei, eu sempre costumo tirar da lista. E a lista, como eu falei também, não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer, mas não é obrigatório. De certa forma né, porque eu vou tirar as questões de lá. Então, se você fizer, melhor para você. Mas não necessariamente eu vou cobrar a lista, né? Só quem quiser uma pontuação extra aí. Falei desde o início, né? E é isso. Dúvidas? Perguntas? Senão a gente finaliza por aqui e finaliza o conteúdo da primeira prova na próxima aula, né? Quarta-feira. E qualquer coisa, pessoal, eu vou. Qualquer coisa não, na verdade, sexta-feira, se eu tiver tempo, eu posso até gravar uma aula só resolvendo, né, umas 5 questões, que vai ser mais ou menos o que vai cair na prova, tá? Não necessitando necessariamente da presença de vocês, tá? Talvez eu até grave de manhã, né, pela manhã. Fica mais fácil para mim, fica mais tranquilo para mim, tá? Aí eu No já caso, essa lanço aula lá. ela Oi? fica salva aqui no Teams? Pois é, ela vai ficar salva no Teams e eu vou deixar a gravação lá no Siga também, tá? Só para vocês verem mais ou menos como é que vai ser a prova, né? Sentir a pressão. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Perguntas? O pessoal ou está desistindo ou
tá chegando cansado do trabalho, não aguenta assistir a aula, né? Porque tô sentindo falta aqui do pessoal, mas tem alguns que estão sinalizando que estão assistindo online, né? Já outros não estão sinalizando. Então, tô até preocupado, o pessoal desistir aí. Porque essa é a chance de passar, pessoal. Eu nunca vi uma chance tão boa de passar como essa no período de pandemia. É que vocês podem consultar. Agora, quando não dá para consultar, fica horrível. É horrível, porque tu esquece e é a maior coisa. E você ali tendo tudo na disposição, até a internet, né, para pesquisar, o GeoGebra para ali verificar a sua resposta final. Tem muita coisa. Então, não tem desculpa de deixar a questão em branco. Não tem. E ano passado ainda teve aluno meu que ficou fazendo isso. Deixava a questão em branco. Eu ficava assim, mas teve o dia todinho para fazer e não fez. Nem tentou, nem pelo menos rabiscou ali para dizer, não, eu tentei essa daqui. Então é complicado. Eu queria ter os professores fazerem isso comigo. Os outros professores não estão fazendo isso, tá? Tem alguns que estão, só que eles estão dando aula à distância. Ou seja, eu acho que até vocês têm professores assim. Só estão colocando os conteúdos lá, né, os textos, e fazendo uma reunião por semana no Meet, ou às vezes nem faz reunião, né, só coloca lá as gravações e se vira vocês. Isso aí é aula à distância, tá? É aula remota não, aula remota é o que a gente está tendo. Eu tanto aula ao vivo aqui com vocês, como coloco as gravações, coloco o conteúdo, isso sim é aula remota, tá? Que alguns professores estão fazendo é aula à distância, tá? Então eu sei que é difícil, porque eu já desisti. Estou fazendo física, né? Eu não sei se eu falei para vocês, estou fazendo física na Federal. Eu peguei 2 disciplinas, né? Eu ia pegar mais, aí eu digo, não, vou ficar só com essas 2. Já estou me arrependendo já, porque o professor só coloca conteúdo, né? E aula que é bom, nada. Então não tem como entender uma aula de física sem aula. Ele só coloca as gravações do YouTube. Os vídeos que a gente vai ver no YouTube, ele está colocando lá. Entendeu? Não está colocando nem as aulas dele. Se fosse ele explicando, seria ótimo, né? Mas nem isso. Não é complicado. Mas é isso, pessoal. Nada mais a acrescentar. Então a gente se vê só na quarta aí para finalizar o conteúdo e estudar para a prova, né? Segunda-feira, tá? Segunda-feira, não pode passar, porque eu já estou adiando para segunda que vem e a gente não terminou o conteúdo, né? Mas vamos lá. Então é isso. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até mais.